Olá pessoal, eu sou João Vitor Wrobleski, sejam todas e todos bem-vindos ao canal Filosofia da Psique. Recentemente uma pessoa me solicitou no Instagram para estar falando a respeito dos malefícios promovidos pela televisão. Eu já tinha interesse em gravar a respeito dessa temática, mas eu acabei adiando um pouco ela, porque também não adianta fazer semelhante ao que você critica. Então não bastava eu vir aqui fazer críticas superficiais a respeito da televisão, que a maioria que já acompanha o trabalho do Filosofia da Psique sabe que eu tenho várias críticas a respeito principalmente da TV aberta. O que eu vou estar falando aqui hoje vai ser mais direcionado para a televisão aberta, porque em algumas das críticas a TV fechada nem sempre se aplica. Não que não tenham várias das críticas que sejam aplicáveis, mas algumas delas não são, então eu prefiro deixar isso mais direcionado à TV aberta. Minha garganta tá bem ruim, então a voz pode estar um pouco estranha, porque realmente a minha garganta não está bem por uma questão de saúde recente, mas não vai impedir de gravarmos a respeito. Então, uma outra coisa que é importante deixar claro é que eu vou estar aqui falando a respeito dos malefícios da televisão. Eu não estou fazendo contraponto com a internet ou com redes sociais, porque senão muitas pessoas vão dizer, e com toda razão, mas isso também acontece quando eu assisto coisa na internet, isso também acontece quando eu acesso minha rede social. Sim, porque não é um contraponto, eu vou estar falando a respeito dos malefícios da televisão, não estou falando que a internet ou as redes sociais sejam melhores ou piores, não é esse contraponto que é proposto neste vídeo. O primeiro aspecto que eu vou discutir a respeito é sobre as questões neurológicas. Então, começar pela parte um pouco mais científica, posteriormente eu vou para a parte um pouco mais filosófica, discutindo aspectos mais ideológicos. Então, os primeiros malefícios que nós vamos falar a respeito da televisão é da questão neurológica. A evolução humana, eu fiz alguns tópicos aqui que eu estou acompanhando para tentar ser o mais resumido, não me estender excessivamente e também para organizar o que é importante ser dito a respeito desse assunto. A evolução humana, ao longo dos milênios que o ser humano se desenvolveu, nós nos desenvolvemos com o nosso cérebro, os nossos olhos, os nossos sentidos habituados a imagens relativamente estáticas. Sempre que eu utilizar a palavra estática neste vídeo, será no sentido de imagens lentas, pausadas e quase inertes. Não é o sentido mais extremo de estático, porque nada é completamente parado, tudo está em movimento. Então nada é completamente estático, mas quando eu falar estático aqui é no sentido mais realmente de algo com pouco movimento ou com movimentos extremamente suaves, que é a realidade humana. Então o ser humano ao longo da sua história ele se desenvolveu olhando para coisas da natureza, olhando para árvores, que por mais que tenham o movimento do vento, é um movimento suave, pausado. Ele se desenvolveu olhando para o movimento dos animais, que são sim um pouco mais rápidos, mas nem tanto. Ele se desenvolveu olhando para paisagens que são basicamente estáticas, com exceção do movimento das nuvens e alguma coisa do vento. Então são imagens muito pausadas, muito calmas, muito tranquilas. Já a televisão tende a ter, com o passar dos anos cada vez mais, imagens muito movimentadas, imagens que saltam, imagens que desaparecem, que reaparecem, luz que acende, luz que apaga, imagem colorida, raio daqui, explosão dali. A televisão ela tende a usar essa estratégia como uma forma de cativar mais a atenção do seu público. Então, neurologicamente se sabe que imagens com maior movimento tendem a nos concentrar mais naquilo. Por quê? Também é uma explicação evolutiva, porque como o ser humano se desenvolveu em meio à natureza, em meio a coisas relativamente pausadas, qualquer coisa muito rápida, muito intensa, significava perigo. Só que aí qual que é o problema? Isso significa que toda vez que você está assistindo conteúdos desse tipo, que tem essa coisa mais de troca de imagens muito rápidas, de explosões, de luz mudando, de imagem sumindo e aparecendo, o teu cérebro está entendendo que esse momento você está em perigo.
Isso gera ansiedade, isso gera hiperatividade. Não é à toa que na era da televisão é a era que mais temos crianças com diagnóstico de hiperatividade. A partir do movimento da televisão, e aí, como eu disse, não estou isentando as redes sociais e a internet disso, mas a partir da era da televisão, da imagem em vídeo, nós temos muito mais diagnósticos de hiperatividade. Porque se a criança é acostumada, habituada a estar o tempo todo recebendo estímulos exacerbados, o momento no qual ela não está sendo estimulada, obviamente, vai ser um momento completamente tedioso e insuportável para ela. Deixa eu dar uma olhada. Outro problema disso, como nós fomos desenvolvidos para ver imagens relativamente estáticas, como eu disse, com baixíssimo movimento, isso é o que o nosso cérebro evoluiu acostumado a interpretar. E lembrem-se, eu estou falando de milênios de evolução. Eu não estou falando de décadas, eu estou falando da evolução desde os nossos ancestrais primitivos até o Homo sapiens sapiens. Então nós estamos falando de milênios de evolução nos quais o homem, o ser humano, se desenvolveu para interpretar imagens com pouco movimento e para sempre entender como perigoso ou como um risco à sua vida, muito movimento, muita coisa, muita luz. Afinal, imaginemos que em épocas primitivas, um raio, por mais que fosse promotor de fertilidade no solo, por mais que trouxesse o fogo, que foi tão importante para a evolução humana, também era um risco à vida. Então, não é sem motivo que nós e nossas crianças costumam se sobressaltar e ficar muito mais atentos quando existe um estímulo de luz muito intenso e repentino. Porque nós evoluímos para considerar isso um risco e ficarmos atentos quando há esse tipo de estímulo. E como eu disse, o grande problema disso é que você mantém uma pessoa com um desgaste energético e com uma concentração excessiva o tempo todo, gerando problemas como hiperatividade, ansiedade e gerando um desgaste psíquico extremo, que pode levar posteriormente à exaustão, pode levar a outros transtornos, à depressão. Bom, em relação a isso, é importante também dizer que, claro, que os meios de transporte também não estão isentos aqui. Como o ser humano ele se desenvolveu para interpretar o seu ambiente, a velocidade de passo nossa ao longo de milênios, a domesticação de cavalos e o uso dele para transporte já foi algo um pouco mais impactante para o nosso cérebro, porque o cavalo anda a 6 vezes a velocidade de passo de um ser humano. Agora imagina como é para o nosso cérebro interpretar o movimento de um veículo, de um carro, de uma moto que anda muitas vezes a 100 vezes a nossa velocidade de passo. Por isso também nós vemos com frequência pessoas passando mal dentro de veículos, pessoas tendo enjoo, vomitando, desmaiando, principalmente com velocidades altas, porque o nosso cérebro não foi desenvolvido ao longo da sua evolução para esse tipo de movimento. Outra coisa que não foi desenvolvido o nosso cérebro e os nossos olhos é para que as imagens fossem trocadas na sua frente. O nosso sistema cognitivo ele se desenvolveu para que nós troquemos as imagens. Então, por exemplo, agora eu estou olhando para a câmera. Agora eu vou olhar para a minha janela. Agora eu vou olhar para a minha parede. Não foi a janela que entrou na minha frente, não foi a parede que entrou na minha frente. Fui eu quem direcionei o meu olhar para elas. Esse é outro problema que gera consequências em relação à televisão. Na televisão não é você quem muda o seu olhar em relação ao cenário, mas são os cenários que mudam em relação a você. Isso
É o fim do mundo? Não, se fosse, muitas pessoas já estariam mortas assistindo televisão há tanto tempo, mas gera algum malefício. Então é importante estabelecer, nenhuma dessas coisas vai fazer o sujeito morrer de imediato. Não, mas todas elas geram algum nível de malefício, porque o nosso cérebro não está acostumado a interpretar esse tipo de informação e os nossos olhos não estão acostumados a receber esse tipo de informação. Sem contar que o próprio som também, mas aí a gente vai até para as próprias cidades, para a forma como a sociedade se configura hoje. Nós também não estamos evoluídos para ouvir e receber tanto estímulo auditivo quanto temos recebido talvez nos últimos séculos, mais ainda nas últimas décadas. E nesse sentido, também existe um outro aspecto que é a falta de autonomia, principalmente em relação à TV aberta, onde você tem uma ilusão de escolha de 5 ou 6 canais, mas que basicamente todos eles passam uma programação muito semelhante, simplesmente com apresentadores diferentes. E nesse sentido, a falta de autonomia na escolha do conteúdo, na escolha do horário que você vai assistir esse conteúdo, na escolha da velocidade. Por exemplo, quando você vai ler um livro, você determina em que velocidade você vai ler, que velocidade você vai mudar a página. Se você não entendeu, você volta à página e relê, diferente da televisão, que você recebe as informações, se você captou, se não vai conseguir voltar. Existe, claro, TV, por isso que eu disse também que nem todas as críticas se aplicam à TV fechada, existem outras televisões e até algumas televisões mesmo que têm essa opção, mas de maneira geral a realidade da maioria passou, não entendeu, não vai entender mais, porque você não tem como voltar ao programa, você tem que buscar talvez na internet e por outros meios, mas aí já extrapola a televisão em si. Então você tem um conteúdo que foge à tua autonomia. Isso pode ser maléfico para o ser humano no sentido de que quando nós não nos desenvolvemos de uma maneira autônoma, tendemos a nos tornar mais dependentes e mais inseguros. Então, quando você não faz a tua escolha da programação que você vai assistir, quando você não faz a escolha do conteúdo que você vai consumir, primeiro que você fica mais propenso a aceitar um conteúdo que talvez você não aceitaria por escolha própria. Isso pode ser bom como pode ser ruim. Pode ser bom porque você pode estar exposto a novos conteúdos que você não iria acessar de outro modo, e isso te quebrar um pouco preconceitos, te desalienar um pouco, mas a tendência é que seja o polo oposto, porque como a televisão hoje tem um conteúdo, hoje não, mas a televisão de maneira geral tem um conteúdo extremamente fútil, extremamente simplório, porque é feito para agradar uma maioria e não tem como você fazer algo muito elaborado para agradar uma maioria. Nesse sentido, essa falta de autonomia tende a te alienar muito mais do que gerar quebra de preconceitos. Que a respeito disso eu vou falar um pouco na parte do sentido mais filosófico, das críticas filosóficas e não tão neurológicas. Um outro aspecto que também é importante é que muitas pessoas deixam a televisão ligada e vão praticar outras atividades, vão fazer outras coisas, ou nem mesmo prestam muito atenção no que estão assistindo. Isso é maléfico porque você não presta atenção no que está assistindo, porém o teu cérebro capta coisas. Freud já nos deixou bastante claro na sua teoria que existem conteúdos inconscientes. Aquilo que você vê, ouve ou está sendo transmitido aqui, próximo de você, como, por exemplo, as imagens no notebook, que talvez vocês nem tenham se dado conta, que a abertura do nosso canal está passando ali atrás do notebook. Esse tipo de coisa que está no ambiente, mas que você não nota conscientemente, está sendo absorvido por você. E esse tipo de absorção pode ser muito maléfica, porque quando você capta esse conteúdo de maneira inconsciente, ao invés da maneira consciente e interpretada, esse conteúdo vai para o teu inconsciente e pode se conectar a outros conteúdos seus e gerar mal-estar, gerar depressão, gerar transtornos graves,
Como eu disse, estou falando de casos extremos. Claro que não é uma coisa que vai acontecer com todo mundo, mas se há uma possibilidade de acontecer, já é algo de ser pensado. Então, muitas vezes a pessoa ela assiste a televisão ou nem assiste, só deixa ligada enquanto ela está fazendo o almoço. Aí, logo depois do almoço, ela acaba se sentindo mal, tem um mal-estar, não se sente muito bem, sente uma tontura, sente uma coisa estranha que ela não consegue explicar, sente uma tristeza muito grande. E ela não se dá conta que aquele acidente de carro que estava passando na televisão quando ela estava fazendo almoço, que aquela pessoa assassinada que estavam mostrando na televisão, se conectou a conteúdos dela própria, a conteúdos que ela vivenciou na sua vida e gerou efeitos, sintomas, emoções sem que ela se desse conta conscientemente disso. Então isso também é um grande perigo em relação à televisão e principalmente em relação a assistir a televisão ou deixá-la ligada ou assisti-la com desatenção, porque o teu cérebro vai receber informações, mesmo que você não esteja olhando diretamente para ela. E nesse sentido, quais são as evidências desses malefícios neurológicos? Se vocês pesquisarem um pouco, vocês vão descobrir facilmente que há algum tempo atrás, alguns animes tiveram certos episódios censurados, proibidos de serem passados na TV, porque geraram ataques epiléticos em crianças. Eu já falei sobre esse acontecido em outro vídeo do canal. E aí muitos vão falar, mas foram algumas crianças que já tinham alguma propensão que tiveram ataque epilético. Gente, é ataque epilético. Não foi que as crianças tiveram um pesadelo, não foi que as crianças ficaram um pouquinho tonta, tiveram um mal-estar. Não, foi ataque epilético. Se algumas crianças, com a apresentação desses episódios, chegaram ao nível de ter ataque epilético, que é algo bastante grave, bastante preocupante, significa que provavelmente todas as outras crianças que assistiram, em algum nível foram afetadas. Talvez não em um nível tão extremo de ter um ataque epilético, mas em algum nível foram afetadas por aquelas imagens. E aí, por que isso é emblemático? Porque foi um caso onde se utilizou essa frequência de imagens e luzes de uma maneira muito exacerbada. Aí, como eu disse, temos casos extremos para pegarmos como exemplo. Mas não significa que os que não chegam a esse extremo não são prejudicados em algum nível. Então as pessoas que assistem conteúdos que não são tão movimentados, tão agitados, talvez não tenham um malefício tão grande como foi o caso dessas crianças. Mas algum mal vai gerar esse movimento exacerbado de imagens, essa troca de luzes, que é muito costumeiro da televisão de maneira geral. Troca de câmera, como eu disse, é uma estratégia para manter por mais tempo a atenção do público. Porém, é uma estratégia que traz os seus malefícios. Uma outra forma de a gente ver a evidência desses malefícios neurológicos são, por exemplo, questões de pessoas que assistem muita televisão e têm insônia, têm pesadelos. Também questões, como eu já citei antes, de hiperatividade, de depressão, e de outros transtornos que podem ser gerados pela televisão. A questão da depressão eu vou falar um pouco mais no aspecto filosófico que já vem em seguir. Então, nesse sentido, o nosso cérebro ele não foi evoluído para trabalhar com esse estímulo excessivo que nós temos a partir da televisão. E isso pode, sim, gerar vários prejuízos, vários danos, tanto neurológicos quanto psicológicos. Agora vamos falar um pouco a respeito das questões ideológicas. Então, até o momento eu falei mais sobre os aspectos neurológicos, agora vamos falar mais sobre as questões ideológicas. A primeira delas é a publicidade, que creio que seja a mais evidente de todas. A televisão se utiliza constantemente da publicidade, que promove desigualdade social,
que promove sentimentos que não costumam ser benéficos ao ser humano, como, por exemplo, inveja, desejo de alcançar patamares de vida que talvez não estejam coerentes com as suas condições, que mesmo que você se esforce muito, você não vai chegar lá. Que é a questão dos padrões irreais também, que já vem sendo discutido há muito tempo. Então, há muito tempo já vem sendo trabalhado e dito que a televisão, ela incentiva e estimula padrões irreais, seja padrões de beleza, de pessoas que estão fora da realidade, que têm um corpo que não é possível para a maioria atingir aquele patamar, porque o próprio estilo de vida da pessoa, as condições de acesso que ela tem à saúde, as condições de acesso à alimentação, o tempo que ela tem para fazer uma academia, para cuidar de si, é irreal. De se atingir certos padrões que são estabelecidos pela televisão. Mas também existem os padrões sociais, quando a televisão mostra casas luxuosas, famílias ricas, com 2 carros na garagem, que são padrões que não são a realidade para a maioria das pessoas, principalmente no Brasil. São padrões que fogem completamente à nossa realidade e que te levam aí sim, como eu mencionei antes que eu falaria aqui da depressão, podem te levar inclusive a casos graves de depressão, por se sentir incompetente, por se sentir incapaz. Porém, essa incapacidade nem sempre é do sujeito, essa incapacidade na maioria das vezes é da sociedade. A sociedade e o sistema capitalista não têm capacidade para dar uma vida boa a todas as pessoas. Não tem. A forma como a nossa sociedade se organiza hoje torna impossível que todas as pessoas tenham uma vida confortável. Porque é preciso que algumas delas sejam exploradas até o limite para sustentar a vida confortável de poucas. E isso são padrões que são muito estimulados pela televisão. Um outro aspecto, aqui entre 10 a no máximo 20 anos atrás, a televisão incentivou por muito tempo o consumo de bebidas alcoólicas por parte de crianças, colocando, por exemplo, animais, colocando imagens animadas que são conteúdos característicos de crianças, colocando em propagandas de bebidas alcoólicas. Também utilizou muito a mulher como exclusivo objeto sexual, promovendo machismo, promovendo ideologias completamente duvidosas. Também incentivou muito o consumo de tabaco, de cigarro, em épocas que já se discutia os malefícios do tabagismo. Então a gente não está falando do século passado, a gente não está falando de uma época onde não se tinha a noção de que a bebida alcoólica fazia mal, de que o cigarro fazia mal. A gente está falando de 15, 20 anos atrás. A gente está falando que a televisão promovia, vinculava na sua programação propagandas de consumo de bebida alcoólica e consumo de cigarro, muitas delas voltadas para o público infantil, em uma época que já se tinha plena consciência dos malefícios do álcool e do cigarro. Então não foi em um período onde se pode dizer que não se sabia o que estava se promovendo. A televisão sabia sim que o cigarro e o álcool faziam mal, mas vinculavam normalmente, sem nenhuma ética, as propagandas à sua programação, porque afinal o intuito da televisão é ganhar dinheiro, não é ser ética, não é se preocupar com o bem-estar das pessoas, mas sim fazer dinheiro. E aí, claro, isso estamos falando de 15, 20 anos atrás, mas e atualmente? O que atualmente, então, a televisão faz? Já que não vincula mais propagandas de bebidas alcoólicas praticamente direcionada a crianças, já que não utiliza mais as mulheres como objetos sexuais de propaganda de bebida alcoólica, e isso tudo não porque ela tomou consciência, não porque, percebemos que isso era machista, percebemos que viciar nossas crianças em álcool e cigarro talvez não seja uma boa ideia. Não foi isso que aconteceu. Foi uma lei que veio e proibiu a televisão de vincular esse tipo de material. Só por isso eles pararam. Só. Posso garantir a vocês que se essa lei cair, eles vão voltar a vincular esse tipo de publicidade. Que se assassinato não fosse contra a lei, eles matariam alguém no palco se isso desse audiência.
A televisão é assim. Basta você analisar a programação dos canais em geral. Basta você ver as notícias que eles dão, que é o que eu vou vir agora falando a seguir. Então, hoje em dia, não se faz mais essa questão da publicidade, mas o que se faz? Hoje em dia se utiliza a exposição de vítimas de crimes graves, como estupro, vítimas de tentativa de assassinato, vítimas de espancamento. Se utiliza a imagem dessas pessoas para ganhar dinheiro em publicidade durante as programações, sem nenhum preparo psicológico para lidar com uma vítima desse tipo de situação que está extremamente fragilizada, pessoas que acabaram de perder a casa em enchente, pessoas que perderam familiares em acidentes de trânsito, pessoas que perderam familiares assassinados. Os repórteres vão lá, falam com essas pessoas, muitas vezes nem repórter de fato não são, porque não tem formação jornalística nenhuma, vão lá, não tem nenhum preparo psicológico para falar com essas pessoas e falam com pessoas extremamente fragilizadas em um momento de luto, de uma maneira completamente desrespeitosa, de uma maneira completamente despreparada. E fazem absurdos, como eu já vi acontecer da repórter chegar e perguntar para uma criança que tinha aí seus 8, 9 anos, tinha acabado de perder os pais num acidente, e a repórter chega e pergunta se a criança tá triste. É esse tipo de demência que você vê na TV aberta. Aí vocês imaginem a situação, como é a circunstância de uma criança extremamente fragilizada, de luto, que acabou de perder o pai e a mãe, ouvir da boca de uma imbecil de uma repórter se ela está triste por ter perdido o pai e a mãe. Primeiro, que se você não é parente dessa criança e você não tem preparo psicopedagógico para falar com essa criança, você não deve nem dirigir a palavra a ela. Que dirá fazer uma pergunta estúpida como essa? E é esse tipo de coisa que nós vemos atualmente na TV aos montes, durante o dia todo de programação. Basta você sentar e prestar atenção. Um outro detalhe é que a TV apresenta esse tipo de caso, como por exemplo, assassinato, estupro, acidente de automóvel com vítimas, mortes, várias coisas, agressão a animais, várias coisas que são bastante impactantes emocionalmente ao longo do dia, em horários que as crianças estão na frente da televisão. Você fala sobre estupro e assassinato para uma criança de 4, 5 anos sem nenhum tipo de preparo desse conteúdo. E não que a criança não deva saber que o mundo tem perigos. Sim, a criança deve saber que o mundo é perigoso, a criança pode ter acesso a esse tipo de conteúdo, saber que pessoas são mortas por outras pessoas. É importante que ela saiba isso para que ela saiba também que ela não pode confiar em qualquer pessoa. Mas isso deve ser apresentado para ela de uma maneira planejada pedagogicamente. Não por um imbecil de um apresentador se esguelando na frente de uma câmera e falando um monte de asneira. Não é assim que se apresenta esse tipo de conteúdo para uma criança, mas sim de uma maneira pedagogicamente planejada. E aí muitos vão dizer, mas o jornal é feito para os pais e não para a criança. Sim, e os pais assistem o jornal e a criança é o quê? Obrigada a levantar da mesa de refeição dela, que muitas vezes os pais colocam a televisão na sala de refeição ou na cozinha, a criança é quem tem a obrigação de levantar da mesa e ir comer no quarto dela, longe dos pais, porque os pais estão assistindo o jornal. Ou a criança é obrigada a sair muitas vezes de perto dos pais na única hora do dia que ela pode ficar com os pais, que é na hora do almoço ou à tarde, quando os pais chegam do trabalho, ela é obrigada a sair de perto dos pais porque os pais estão assistindo o jornal. Sim, deveria ser uma questão de consciência dos pais entenderem que não devem assistir esse tipo de conteúdo. Porém, o fato da televisão estar passando esse tipo de conteúdo o dia inteiro nos deixa bem claro que esse é o conteúdo mais consumido dentro das casas. Um outro aspecto que é extremamente preocupante em relação a questões filosóficas da TV aberta é que ela utiliza o sofrimento das pessoas como show. Ela literalmente faz sensacionalismo em cima do sofrimento das pessoas, ela faz apresentações quase teatrais e não
fazendo uma referência negativa ao teatro, mas o teatro não é feito com vítimas de violência sem um preparo adequado para isso. Existe sim a psicoterapia feita com aspectos teatrais, porém é planejada e programada para isso. Não é como é feito em programas de televisão, onde as pessoas são expostas extremamente, sua vida íntima, os crimes que elas sofreram, são expostos sem nenhum preparo, sem nenhuma preocupação com as consequências disso. Não há nenhum preparo psicológico adequado para isso, até mesmo porque não há forma de fazer um preparo adequado, porque isso em si não é adequado. A atitude em se dispor ao sofrimento do outro, sem uma exclusiva finalidade terapêutica, é errado. Por isso que não tem como fazer certo isso na televisão, porque a própria atitude por si é errada. E, por último, um grande problema, que é o fato de que a televisão aberta trabalha em filmes, novelas, programas de auditório, em vários níveis da sua programação. Ela trabalha com conceitos extremamente importantes e relevantes socialmente, como racismo, homofobia, a homoafetividade, adoção de crianças, adoção de animais, educação. Ela trabalha com temáticas tão delicadas e tão importantes com completo e total despreparo, levando muitas vezes supostos profissionais das áreas que são bem duvidosos, que não têm muito preparo para falar a respeito, muitas vezes levam pessoas muito mais por serem carismáticas do que por ter conhecimento a respeito da área, e carisma não é o mesmo que conhecimento. Então não é porque a pessoa é carismática e vai dar audiência que necessariamente ela tem competência para falar a respeito daquilo. Ou então pior, nem é nenhum profissional da área. Falam sobre educação com pessoas completamente despreparadas, um apresentador que não tem formação nenhuma, nem em psicologia, nem em pedagogia, falando sobre educação de crianças como se estivesse habilitado para tal. Isso, o que acontece? Isso reforça ainda mais preconceitos, estereótipos, ou seja, gera mais danos ainda à sociedade. Então, tudo isso tem que ser relevado, considerado e contabilizado. Tudo na televisão é lixo? Não, não necessariamente. Ainda existe raros programas que se salvam, quando não o programa inteiro, ao menos um bloco se salva. Mas sempre que você for assistir televisão, primeiro, preste atenção no que você está assistindo. Esqueça essa asneira de deixar a televisão ligada para dar audiência sem estar assistindo. Se você está com a televisão ligada, preste atenção no que você está vendo, preste atenção no tipo de informação que você está recebendo e se pergunte por que eu quero esse tipo de informação. Por que eu estou recebendo esse tipo de informação? Por que me dá tesão almoçar vendo gente sendo esquartejada por acidente de trânsito ou sendo assassinada e estuprada? Porque a pessoa só pode ter tesão nisso para almoçar assistindo esse tipo de conteúdo. É difícil acreditar que a pessoa esteja assistindo esse tipo de conteúdo em plena refeição e ache que é tranquilo assistir esse tipo de conteúdo que não tem nada demais. Há alguma questão aí. Se você está bem com isso, ok. Mas talvez você precise rever o porquê que você está assistindo esse tipo de conteúdo, o porquê principalmente aí não está tudo bem você assistir esse tipo de conteúdo na frente do teu filho ou da tua filha, ou na frente de qualquer criança que está na tua casa, que as pessoas... É absurdo, as pessoas têm uma extrema repulsa e uma grande preocupação nas crianças acessando pornografia. E sim, existe uma preocupação referente a isso, existe uma possibilidade de uma interpretação errada do que é o ato sexual, existe uma preocupação com uma aceleração do processo da sexualização da criança que não é adequado. Porém, as pessoas têm um completo desvelo e despreocupação com a criança assistindo reportagens de gente que foi estuprada, assassinada, queimada viva, como se isso não fosse afetar em nada a criança. Tomem muito cuidado, prestem muita atenção no que vocês estão assistindo e, principalmente, para diminuir os malefícios neurológicos, diminuam o tempo na frente da televisão.
Assim como na frente do celular, na frente de todas as redes sociais, porque tudo isso está gerando seus malefícios. As pessoas também ficam horas com o celular na mão, já estão com o pulso lesionado, já estão com vários problemas, e também o celular gera problemas de vista, problemas neurológicos, porque igualmente o nosso cérebro não foi habituado ao longo de milhares de anos a ficar vendo uma tela de celular. Isso é uma coisa da última década, sendo que nós temos milhares de anos de evolução semelhante. Então a gente veio em uma evolução onde pouca coisa mudava e no último século muita coisa mudou. E o nosso cérebro está se vendo louco para dar conta de todas essas mudanças. Por isso nós temos atualmente um dos maiores índices de doenças psicológicas e de transtornos. É isso. Se não for inscrito ou inscrito no nosso canal, se inscreve, clica em gostei nos vídeos para nos ajudar a destacar e até um próximo vídeo.